Petra é a última. E o teu? Janice. Janice é um pouquinho antes da sala aqui. Aí. Tá, agora. Fell on my feet this morning. Two angels heard me cry. This is your fate hereafter. The future is my friend. It hurts, but it treats me well. Take hold and be its master. Gold is the sun. Muito obrigado a todos os nossos queridos estudantes que receberam o mérito acadêmico, meus sinceros cumprimentos. Obrigado por aceitarem vir ao palco, receber o certificado, participar da nossa foto. Obrigado também aos nossos coordenadores pelo auxílio. Espero encontrá-los aqui novamente no semestre que vem. Bem, este semestre, né, hoje temos uma novidade que nós programamos para acontecer junto com a aula inaugural. Está aqui presente hoje com a gente o senhor Henri Chazan, presidente do Instituto Liberdade, e para fazer uma doação de livros do Instituto Liberdade para a ESAD. Então, primeiro, umas poucas palavras sobre o Instituto Liberdade. É uma organização sem fins lucrativos, mantida por contribuições voluntárias de pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, não aceita doações de organismos públicos. Seu objetivo é promover a pesquisa, a produção e a divulgação de bens educacionais e culturais que demonstrem as vantagens para todos os indivíduos de termos uma sociedade organizada, com base nos princípios dos direitos individuais, de governo limitado e representativo, de respeito à propriedade privada, aos contratos e à livre iniciativa, que são os ingredientes necessários para que possamos viver em liberdade e como empreendedores. O Instituto Liberdade defende o Estado de Direito, a descentralização do governo, a economia de mercado e apoia os empreendedores intelectuais multidisciplinares na produção de análises e recomendações em políticas públicas. O Instituto Liberdade desenvolve ações permanentes e de longo prazo, produzindo estudos, pesquisas e propostas em políticas públicas, edita livros e publicações, organiza cursos, colóquios, debates, seminários e conferências, disseminando as ideias liberais clássicas entre os formadores de opinião no meio empresarial, jurídico, acadêmico, cultural e político. A doação dos livros é uma das diversas ações desenvolvidas pelo Instituto. A ESAD é uma das primeiras instituições de ensino superior em Porto Alegre a ser beneficiada com esse programa. Para fazer a doação dos livros, por assim dizer, eu quero chamar aqui a Sara Pedrini, professora Sara, que é a nossa coordenadora de ensino, pesquisa e extensão,
e o senhor Henry Chazan, presidente do Instituto Liberdade. Vamos fazer uma foto aí. Deixa eu juntar vocês. Depois, se vocês quiserem ter a oportunidade de conhecer parte dos livros que estão sendo doados, eles estão aqui na frente, expostos, para que vocês possam conhecê-los. Henry, não sei se tu queres fazer uso da palavra, por favor. Boa noite a todos. O Carlos facilitou um pouco a minha mensagem, porque ele já leu o histórico, então a parte de explicar o Instituto eu não vou precisar falar. Mas liberdade é uma palavra interessante, porque ela está no nosso dia a dia, todo mundo usa ela, emprega ela, mas no nosso dia a dia de política, no dia a dia de economia, ela acaba virando assim como sogra e onça pintada. Todo mundo gosta, mas ninguém quer ter muito por perto. Ou seja, todo mundo quer ter a sua boquinha, muita gente quer ter a sua reserva de mercado, quer ter a sua estabilidade. E a liberdade é o contrário, tem que arriscar, tem que ter os resultados e aguentar as consequências e, normalmente, as vitórias, como tu falou no início. Então, eu trouxe para o palco esse livro, que é um dos que nós estamos doando, que são As Aventuras de Jonas, o Ingênuo, que é um livro muito interessante, é uma fábula de um sujeito que cai numa ilha, e aí, lendo, todo mundo vai entender, às vezes até meio parecido com alguns países que a gente conhece. E tem muito daquelas coisinhas assim, não, a gente não pode ter uma janela grande porque vai prejudicar o sujeito que fabrica a vela, que casualmente é cunhado de alguém que faz as leis. Então, são quase 80 livros que estão sendo doados, eu espero que todo mundo faça um bom uso em todos os cursos, eles não são específicos nem para um curso ou para outro, e dessa fonte tem mais, se precisar tem mais ainda. E muito obrigado. Quer dizer alguma coisa? Então, Henry, muito obrigado por esse gesto tão bacana. Ficamos muito contentes de receber os livros do Instituto Liberdade. Nós escolhemos fazer este ato hoje. Na verdade, nós já estamos combinando de fazer isso há uns bons meses, desde abril, né? Porque o Henry nos ajudou a trazer o nosso palestrante, né? Foi o Henry que intermediou o nosso convite ao Rodrigo, então achamos que seria uma grande oportunidade para fazermos isto hoje, estarmos aqui e celebrando, até porque o Rodrigo vai falar sobre isso. Bem, meu papel termina por aqui. Eu agora chamo o nosso amigo de todas as horas, jornalista Felipe Vieira, que será o mediador da palestra e vai fazer a apresentação do nosso palestrante. Eu tenho que melhorar mais, deixa eu tirar minhas coisas aqui. Tu tá bem? Um pouquinho só. Ano que vem eu não estou mais aqui, não. O rapaz está cada dia melhor. Bom, estou aqui sob absoluta suspeita, portanto, o papel de vocês é fundamental nessa noite, para conversar com Rodrigo Constantino, um provocador por natureza. O homem é fera. E ele está aqui para conversar com vocês, então acho que vocês é que têm que extrair muito mais, mas provoquem ele. Ele gosta de ser provocado, ele conta histórias maravilhosas e ele não tem medo. Rodrigo Constantino é formado em Economia pela PUC do Rio de Janeiro, tem MBA de Finanças pelo IBMEC, trabalha no setor financeiro desde 97, é autor de 5 livros, Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições e Trapalhadas do PT, Egoísmo Racional, O Individualismo de Ayn Rand, Uma Luz na Escuridão, Economia do Indivíduo, o Legado da Escola Austríaca. Ele escreve artigos, e muito bons artigos, para diferentes sites, assim como para a revista Voto, para o caderno Eu e Investimentos do Valor Econômico, é colunista do jornal O Globo, é fundador do Instituto Millennium, diretor do Instituto Liberal, integrante do Conselho Consultivo do Instituto Federalista e membro do Conselho de Administração do Instituto Mises Brasil. Tu é missólogo também? Isso aqui eu não sabia, rapaz. Tu entende de Miss também? Não, estou brincando.
Depois ele explica. Foi o vencedor do Prêmio Libertas em 2009, na 22ª edição do Fórum da Liberdade. Para quem não sabe, né, é o grande prêmio do Fórum, que sempre homenageia um defensor da liberdade. É o caso do Rodrigo, que defende várias liberdades. Drogas, vamos falar também hoje? Pode ser, né? Se for provocado, por que não? No palco com vocês, a partir de agora, Rodrigo Constantino. Deixa eu só fazer uma referência aqui. Ele veio de vermelho em minha homenagem. Ele veio de vermelho em minha homenagem. Quem tiver perguntas, encaminhe já durante a palestra do Rodrigo. O Rodrigo vai falar durante cerca de 40 minutos e às 10 da noite tem que encerrar. Tá? Então, mandem as perguntas, porque são as primeiras que chegarem que vão ser realizadas. Tá bem? Com vocês. Boa noite a todos, boa noite a todas. Obrigado à ESAD pelo convite, é uma honra estar aqui falando com vocês hoje e, inclusive, como vai ficar claro ao decorrer da minha palestra, tem tudo a ver o trabalho da ESAD e do próprio Instituto Liberdade, representado pelo Henry aqui, com o que eu vou tentar estimular, instigar em vocês, em torno de 30 minutos, 40, pretendo não me estender muito, se deixar eu vou falando, porque eu acho que a gente tem mais a ganhar com a troca, né, com a interação de perguntas e respostas, e, como o Felipe colocou, podem provocar, porque eu não tenho problema com a polêmica. Eu pensei num tema para falar, e de acordo com o que eu conversei com a ideia da ESAD e tudo, e o tema que eu sugeri foi como mudar os rumos do país. Né? Por que mudar os rumos do país? Porque, a despeito do que muitos podem sentir na imprensa, ou principalmente com foco exclusivo nos dados econômicos, podem achar que o país vai muito bem, mas eu discordo veementemente. Os rumos do país estão indo na direção errada, rumo ao caminho da servidão, eventualmente, a perda de liberdades individuais e a, eventualmente, estagnação econômica mesmo à frente, porque eu diria que a prosperidade que nós estamos vivendo é ilusória, é temporária e seus pilares não são sustentáveis, por vários motivos que não serão o tema aqui principal da minha palestra. E também não quero adotar um tom partidário, quer dizer, não é contra esse ou aquele partido, até porque eu me considero órfão político. Não existe partido no Brasil que represente as ideias liberais, as ideias de mais defesa de liberdade econômica, iniciativa privada e liberdade individual, não só econômica, como civil. O Felipe já deu uma espetada em relação à legalização das drogas, seria um dos exemplos. Mas o pacote de liberdades individuais vai mal no país. E não tem nada a ver com o partido A ou B, tem a ver com muito mais a questão da mentalidade do povo mesmo, né, da cultura brasileira, e isso também vai ficar mais claro no decorrer da minha palestra. Então, a primeira coisa que eu pensei em tentar instigar é que o brasileiro precisa de atitude. Se tivesse que resumir uma palavra, é atitude. Infelizmente, é um povo passivo, é o pacato cidadão que gosta muito de reclamar, é verdade, entre uma cerveja e outra, mas faz muito pouco para mudar, fica diante da televisão, diante do jogo de futebol, reclama muito de políticos em geral, mas acaba que delega como solução para todos os males o quê? Concentração de poder em Brasília, o governo vai resolver tudo e por aí vai. Então, a primeira questão que eu chamaria atenção é isso, a falta de atitude do povo de forma geral. A culpa é sua, não sua especificamente, mas sua numa forma meio coletivista, o povo brasileiro. E muita gente, com um certo motivo, óbvio, né, a política vem sendo mesmo um